igreja, mas os seus olhos saíram do Senhor, os seus olhos saíram do que Deus prometeu, os seus olhos saíram do propósito. Existem N situações que isso acontece na nossa vida, quando a gente entristece, quando Deus não faz o que a gente quer, como a Laodiceia ministrava nessa noite, que a gente não vem aqui atrás de bênção, irmão, a gente vem aqui para adorar, porque Ele é soberano, porque Ele é poderoso, mas você ora por uma coisa e você vê não acontecer. Você já viveu isso, irmãos? A gente dizia hoje, né, pastor Zimar dizia para a gente lá no final do culto, na praça, a gente ora, todo mundo converte, a família da gente não, né? Acontece isso com você, acontece comigo, é normal isso acontecer, parece que em outros lugares, né, você é uma bênção, mas na sua casa o povo não te olha assim, mas o próprio Jesus não foi honrado pelos seus, por que a gente precisa ser nos nossos? Não que a nossa casa não tenha que ser salva, não é isso, mas parece que às vezes fora é mais fácil que dentro, isso é normal no meio de nós, e os nossos olhos não podem sair daquilo que Deus disse. Quando as coisas começam a não acontecer, às vezes a sua família não está como você gostaria, né? E aparece um filho do diabo para falar, não, faz isso não, nem sua casa, né, irmão? Como dizia meu falecido pai, quando o capeta não vem, ele manda os dele, sempre vem de um jeito ou de outro, irmão, ele manda ali para tirar sua paz, mas os nossos olhos não podem sair daquilo que Deus prometeu, do que é promessa, do que um dia falou, do que um dia alguém decretou, do que um dia alguém profetizou. Pastor, mas eu morri crendo e parece que eu não vi. Então, irmãos, Abraão também não viu, mas ele morreu crendo. Isaac não viu, Jacó não viu, José não viu, mas a Bíblia fala que quando José morreu, Faraó viu que o povo era muito grande. Então Deus não mentiu, Deus disse para Abraão que a descendência dele seria como as estrelas do céu. Aconteceu, mas as nossas palavras não param em nós, as palavras passam de pai para filho, passam de pastores para filhos espirituais. O que Deus prometeu sobre essa casa ministerial, sobre a vida do apóstolo Douglas, não para em mim, passa por mim, pega vocês, vem para os filhos, vem para as próximas gerações, e o Senhor falou que vai fazer, então eu descanso naquilo que o Senhor falou, amém? Gênesis 6:9 diz assim: estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Senhor, em nome de Jesus, que a gente possa ser conhecido por alguém que anda com o Senhor, assim como Noé foi um dia, em nome de Jesus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e se encheu a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei da terra. Já parou para pensar como é que a gente olha o mundo hoje? A gente olha as ideologias, olha as faculdades, olha os problemas, olha a sociedade, olha os governos, né? Aí começa as escatologia, morreu um papa, vem outro papa, a profecia, sabe? A gente, irmão, isso é muito pequeno, pastor, você não sabe que eu estou vivendo. Mas será que a gente viu os dias de Noé? Porque Deus olhou, irmãos, e a terra estava totalmente corrompida. A Bíblia diz que os filhos de Deus se manifestavam com as filhas dos homens. Existem teólogos que falam que os anjos caídos da terra se manifestavam com as mulheres da terra, os anjos, né? Muitos teólogos vão falar sobre isso, mas não quero entrar nesse aspecto aqui não. Mas a situação era muito, muito, muito pior do que um governo de esquerda, do que uma faculdade ruim, do que um marido ruim, do que uma mulher ruim, ao ponto de Deus querer acabar com a humanidade. A Bíblia diz que isso não vai acontecer mais, que a terra não mais vai acabar sobre águas. Mas hoje, quando nós olhamos, existem muitos homens e mulheres de Deus, em qualquer aspecto, qualquer lugar da sociedade. No seu trabalho tem alguém que ama a Deus, na sua empresa tem alguém, aquele que é patrão, né, tem muita prova, mas de vez em quando um funcionário que tem responsabilidade, que às vezes não frequenta uma igreja, mas tem um caráter de Cristo. Isso existe, não como hoje. Deus quis acabar com a humanidade e achou graça em um homem, e um homem se chamava Noé. O Salmo verso 25:14 diz que o segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e Ele mostrará a sua aliança. Então Deus tinha um segredo. O que era o segredo de Deus nesses dias?
Era um segredo que não era bom, vou acabar com a humanidade. Imagina, esse era o segredo que Deus tinha. Só que Deus foi lá e contou um segredo para um homem chamado Noé. Falou: Noé, vou te contar um segredo. Já parou para pensar, se a gente orasse, acordasse para orar na madrugada, o segredo de Deus fosse algo que não era bom? Isso aconteceu durante toda a história, aconteceu com Jeremias, aconteceu com Isaías, coisas que não eram boas, Deus contou a eles, não como Noé, que queria acabar com a humanidade, mas isso aconteceu com outros homens também. E deixa eu te falar uma coisa, Deus busca pessoas para contar seus segredos, Ele ainda busca essas pessoas. A minha questão é, nós estamos com a vida pronta para ouvir a Deus? E se Deus te contar um segredo, qual vai ser a resposta do segredo? Porque às vezes nós estamos orando, dizendo: Deus, fala comigo, fala comigo, fala comigo, e Deus diz: já falei. Pai, só me dê uma palavra. Deus fala: eu já dei, eu te prometi, mas a sua vida ainda não crê naquilo que Deus falou. Então eu gostaria que Deus falasse comigo de novo. Ele não vai falar, por quê? Porque Ele já falou. Ele falou com Noé uma só vez, e esse homem por 120 anos trabalhou para aquilo que Deus tinha falado. Pastor, eu tenho tantas promessas de Deus, irmão, deixa eu te contar, eu também. Pastor, Deus vai fazer na minha, na sua e na de todos nós. Tem dia, irmãos, que eu vou trabalhar assim, feliz, e tem dia que eu vou com o coração: meu Deus, parece que não era para eu estar aqui, parece que eu tinha que estar lá dentro do presídio, essa hora pregando para o povo. Meu Deus, o Senhor falou que eu vou fazer, e Deus fala: descansa, vai chegar a hora. Sabe, o Senhor prometeu que a gente vai transformar essa cidade. Será que não está na hora da gente começar um trabalho com crianças, com moradores de rua, um abrigo para idosos? Porque Deus falou para mim. Aí eu vou, irmão, tem dia que o meu coração está lá, e Deus fala: ainda não. Pastor, mas quando vai acontecer? Irmãos, eu acredito que algumas coisas vão ser breve, mas outras podem ser no fim da minha vida, e outras pode não ser eu, pode ser o Judá. Uma delas é quando o Senhor falava comigo sobre nações. Estava com as minhas malas prontas para ir embora, estava falando até espanhol, bendiciones, falava só bendiciones, o resto eu ia aprender no caminho, de que passa, eu ia falando e aprendendo, e Deus falou: não vai. Eu falei: Senhor, mas o Senhor falou, minhas malas estavam prontas. Sabe por que Deus me fez ficar? Para ser pastor dessa igreja linda, abençoada. Jesus, obrigado, o Senhor me ama mesmo, obrigado por pastorear esse povo. Então tem coisas que Deus vai cumprir nas minhas gerações, nos meus filhos biológicos, nos meus filhos espirituais. Então Deus disse, vai fazer, vai, mas existe o tempo e o modo. E é muito fácil o meu olho sair daquilo que é de Deus quando eu me deslumbro com as promessas. Não que é errado ter as promessas. Abacuque diz: escreva a profecia para quem passa de longe e leia. A pastora Sandra, uma querida amiga, dizia que foi o primeiro outdoor da Bíblia, né? Deus mandou Abacuque escrever para quem passar de longe ver. O que você faz de longe? É um outdoor, né, irmão? Que você vê aquela placa de longe. A pastora Sandra sempre dizia isso, né? Quando estava na comunidade terapêutica. Não é errado, mas as promessas não param em nós, elas continuam através de nós. E é muito fácil os nossos olhos saírem disso, quando nós queremos fazer grandes coisas fora do tempo, e grandes coisas que Deus não mandou. Pastor, mas boa ação, boa intenção, irmão, de boa intenção o inferno está cheio. Eu acho que você já ouviu essa frase também, os nossos pais passaram para nós. Boa intenção não significa ser que Deus quer fazer. Verso 14 diz: fazer para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a altura. Farás uma arca, uma janela de 1 côvado, e acabarás para cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixo, segundo e terceiro. Essa tradução aqui é meio um pouco complicada. Vai fazer 3 andares, primeiro, segundo e terceiro. Verso 17: porque eis que trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará, mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrará na arca tu e teus filhos, tua mulher, e as mulheres dos teus filhos contigo. Verso 22: assim fez Noé, conforme a tudo que Deus lhe mandou, assim
o fez. Amém? Existem 2 versículos nesse texto que eu li que eu quero reafirmar com você, o 22 e o 16. O 22 é: assim fez Noé conforme tudo que Deus lhe mandou. Então, como é que Noé fez? Mais ou menos? Não, conforme tudo que Deus mandou. Então, Deus é um Deus de detalhes. Toda a história você vai ver quando a arca da aliança, Deus deu medidas, o dilúvio, a arca, Deus deu medidas, e na nossa vida também tem medidas. Não adianta eu escutar uma coisa e querer fazer, irmão, de qualquer jeito. A gente sempre diz que tem uns filhos que a gente tem que puxar, e tem uns que a gente tem que empurrar. Tem uns que é ungido que quer ir, a gente tem que falar, sabe, puxando igual pipa quando solta, assim, vai puxando, e tem uns que é ungido a óleo de freio, que a gente tem que pôr um pé nas costas dele e falar, vamos, eu acredito, e não é normal, irmão, isso aí são características, né? Quem é mais o Daniel estão viajando, psicóloga, poderia falar sobre isso, sobre personalidade, não tem problema, irmãos, para isso existe o pastor, o pai espiritual, que faz isso, mas existe um modelo, assim fez Noé, conforme tudo que Deus mandou. E o verso 16 diz assim: farás uma arca, uma janela, e um côvado acabarás para cima. Então Noé entra nessa arca, querido. Noé faz um plano, fica 120 anos, uma arca que Noé não fechou, o próprio Deus fechou a porta da arca. Noé não chamou os animais, né? Porque às vezes na cabeça da gente pensa que Noé tinha um assovio alto, né? Assoviou e os animais, não, o próprio Deus trouxe os animais entraram, o próprio Deus fechou a arca. Então de repente Noé está fechado numa arca, irmão, com aquele tanto de bicho lá dentro, lá, a família, e acabou. Ele não sabia quanto tempo ficaria, ele não sabia se os animais ali, o que ele levou para comer, seria suficiente, mas ele creu em Deus. Será que a gente crê em Deus? Pastor, eu creio em Deus, de verdade? Precisamos crer como Noé, porque Noé entrou para um lugar, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa, não tinha uma ventilação, não tinha luz, eu acredito que ele foi totalmente escuro naquele momento, sabe, 3 andares, ele tinha responsabilidade, porque parece que a gente escuta essa história, que Noé entrou, ele e os bichinhos, Noé pôs um colchonete e dormiu, igual Jonas. Não, irmão, Noé tinha responsabilidade, Noé cuidava dos bichos, Noé alimentava os bichos, Noé fazia limpezas na arca, porque os bichos defecavam. Eu acredito que numa manhã ele juntava as fezes, colocava num cantinho lá, porque você acha que ficou uma bagunça, irmãos? 4 mulheres dentro de uma arca, você acha que ela deixou lá dentro uma bagunça? De jeito nenhum, irmão, 4 mulheres dentro dessa arca, você acha que elas deixavam os homens à toa? A hora que eu sentava, falava, estou precisando falar com você, vem aqui, me ajuda a fazer isso. Irmão, é a vida de Noé não era uma vida diferente da nossa, porque quando a gente olha essa história, parece que é só isso. Não, Noé teve medo, Noé teve angústia, mas sabe que a única coisa que Noé tinha? Essa janela que ele fez, irmãos, essa janela que olhava para o alto, aonde estão os nossos olhos? Como Davi escreveu, elevo meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e terra. Se os nossos olhos, queridos, saírem do lugar errado, saírem do Senhor, nós vamos nos perder. Porque aqui está falando de um homem que Deus dá uma medida de uma arca e manda deixar só uma janela para cima. Sabe para quê? Para ele ter não mais lugar para olhar, para ele só ter o Senhor para ele olhar. Porque se tivesse muitos lugares, muitas saídas, ponto A, ponto B, a nossa vida, a gente serve a Deus com plano B. Eu vou servir a Deus assim, mas se der errado, eu faço isso aqui. Deixa eu te falar uma coisa, feche as saídas de emergência da sua vida. Deus tem um plano, Deus tem uma palavra. Nós não precisamos de plano B, plano C, plano D. Eu vou fazer isso aqui, e se der errado, eu vou permanecer, porque o Senhor mandou eu fazer. Sabe, nós falamos domingo passado sobre o faraó, né, que foi falar com o faraó 9 vezes e nada mudou. Deixa eu te falar uma coisa, mas Deus falou, agora você vai na 10ª, meu filho. Mas deixa eu te avisar, eu vou fechar o coração dele. Já parou para pensar que ia fazer 10 vezes Deus mandasse aí, e as 10 vezes deu errado, porque Deus fechava o coração de faraó. Se Deus mandou fazer, faça. Ah, pastor, mas tem época que dá certo, tem época que estou vendo. Irmão, o Senhor falou, acabou. Não tem plano B, não tem plano C. Em toda a construção, mais de 100 anos de muito trabalho, uma família empenhada em um propósito, e eles não podiam nem sequer conduzir a arca. Por quê? Porque a arca não tinha leme. A arca era levada, querida, onde a água levava. Deixa eu te falar uma coisa, sabe esse problema que você está vivendo, irmão? Você está dentro da arca, descansa.
para de querer conduzir, irmão, para de querer dirigir esse problema, porque Jesus está no seu barco, e Jesus está no seu barco, descansa. Sabe uma das coisas que eu aprendi com o meu pastor Douglas? Que aquilo que se levanta contra a igreja, meu amigo, aí você vai ver eu pegar a espada e ir em cima, mas aquilo que levanta contra a minha vida, eu deito e durmo. Aquilo que se levanta contra a casa de Deus, aquilo que vem contra a igreja, meu amigo, aí você vai ver o pastor ovelha virar leão, aí você vai ver o pastor manso aqui, lembrar o pastor que era lutador antigamente, aí eu vou guerrear, meu amigo, não vem tocar na igreja de Jesus não, aí eu guerrei, mas o que é contra a minha vida, cara, eu deito no barco e descanso. Jesus falou para os discípulos, homens de pouca fé, não sabia que eu estava no barco. Barco fala da nossa vida. E por que esses discípulos tiveram medo? Porque eles não olharam para o lugar certo, olharam para a situação. Irmãos, o cabeludinho da Galileia estava dentro do barco. Deixa eu te falar, o cabeludinho da Galileia está dentro da sua casa, está dentro da sua família, mas está dentro de você. E por que você ainda se desespera quando aquilo sai do seu controle? Deixa eu te falar uma coisa, às vezes está saindo mesmo, porque é você que está querendo guiar, não é o Senhor. Às vezes tem que sair mesmo, porque você faz um plano. Irmão, eu não estou falando que fazer plano é errado, mas a Bíblia fala que o homem faz plano e a resposta vem do Senhor. Então fazer o plano é bacana. Começar o ano dizendo, esse ano eu vou estudar, esse ano eu vou tirar uma carteira, esse ano eu vou fazer uma faculdade. Irmãos, no meio de nós tem irmãos que fez uma faculdade. Aquele rapaz que vem ministrar aqui, o Léo, né? Lá do Louvor de Araguari. O Léo fez uma faculdade de lindo, sei que lá, estrangeiro, estudou, irmão. Relações internacionais, isso aí nem é o nome, olha para você ver como é que é. Estudou, irmão, dedicou uma vida para aquilo ali. Acabou de formar, teve um AVC. Aí o Senhor aposentou ele e falou, joga esses cursos seus tudo fora. Agora você vai fazer a minha vontade. Então não é que é errado, o que o Léo fez, não foi errado o Léo estudar. Porque a gente tem que estudar, irmão, a gente tem que ter uma formação, acredita, aqueles que podem, às vezes os que não podem, não tem problema. Mas Deus não quis a formação dele, Deus deixou ele ter um problema no coração, aposentou ele para falar, agora eu vou te pagar um salário para você fazer a minha obra. Agora o Léo está dentro das escolas, né, Guari, está dentro lá Cristo Rei, está dentro não sei na onde, com o violãozinho dele lá, irmão, né, ele, um evangelista, alguém que mal conversava. O Léo é um dos amigos mais tímidos que eu tive, se tornou um evangelista. Então isso é Deus fazer, o homem faz plano, mas a resposta vem do Senhor. Sabe, nós vemos Noé na arca olhar para uma janela para cima. A Bíblia fala sobre portas e janelas. Portas fala do ministério apostólico, o Senhor abre portas, e janela aponta para o profético, né? Essa é uma janela profética que o Senhor abriu para Noé. Mas a minha pergunta é, aonde estão os nossos olhos de verdade? Será que os nossos olhos estão no Senhor? Sabe quais as janelas que o Senhor tem aberto em nossa vida? Será que o nosso olho está naquilo ali que Deus falou e pronto? Porque eu não sei você, mas eu acredito que todos nós aqui, às vezes nessa palavra, nessa promessa, a gente ri, né? Ri não, que não é bobagem falar isso. A gente vê a história de Abraão descer o Egito, na palavra que ele tinha de ficar num lugar, mas e quantos Egitos nós descemos? Quando o nosso olho sai daquilo que Deus falou, a gente também está descendo um Egito. Quando a gente olha para trás da nossa vida, né, é descer um Egito. Quando nós voltamos às práticas antigas, a Bíblia fala que é como um cão que torna o vômito, é como um cachorro que vomita e come de novo. Minha tradução, para ficar mais fácil. Então quando você tem uma vida, irmão, você volta para aquilo lá, é como você vomitar e comer. É com o pastor, irmão, briga com Deus, está na Bíblia, é isso que Deus fala. Quais as janelas estamos assentados nesses dias? E aqui eu queria falar sobre 3 janelas com você. Primeira janela, a janela da alma. Ai, ai, ai. Sabe quem estava numa janela na Bíblia, uma janela da alma? 2 Samuel 6,16, não precisa abrir. Uma mulher chamada Mical. Davi, querido, vai lá buscar a arca da aliança. Davi, casado com essa mulher, vai buscar a arca da aliança, traz essa arca. No meio do caminho, Uzá morre. Se fosse muito pastor de hoje em dia, falava, não, morreu mesmo, ó, enterra aí, vamos continuar. Mas Davi, um homem segundo o coração de Deus, volta lá, deixa essa arca, vai orar ao Senhor, vai ouvir os anciãos de Israel, e ensinam a ele como buscar essa arca, volta para buscar essa arca, durante meses trazendo os animais, porque a cada 6 passos havia um sacrifício.
6 passos, irmão. Imagina daqui na sua casa, quantos passos não ia. Imagina, Jordan, daqui na sua casa, quantos 6 passos não dá daqui na sua casa. É isso que Davi fez. E ele sacrificava um animal. E não era só matar o boi, existia algo aconteceria, mais 6 passos. Irmãos, que cansaço Davi estava, que cansaço físico, que cansaço espiritual. Não era só o físico, o espiritual, uma guerra espiritual ali. E de repente, irmão, Davi entra com a arca da aliança dentro de Jerusalém. A Bíblia fala que Davi arrancou as suas vestes e dançou ao Senhor. Eu acredito, de verdade, que Davi não queria nem ser conhecido como rei naquele momento. Ele rasga as suas vestes, para ele poder adorar o Deus, para ninguém falar rei é o Senhor. Não, ele rasgou, e de uma maneira tremenda, alegre, feliz, celebrando Deus, ele entra dentro de Jerusalém. Mas a Bíblia diz que a sua mulher, Mical, em uma janela da alma, ela amaldiçoa Davi. Quando ele entra em casa todo feliz, a mulher fala: você é um prostituto, você é esse rei, quem que você pensa que você é? E a Bíblia fala que depois disso ela não pôde mais ter filhos. Mas sabe onde essa mulher estava? Em uma janela da alma. E aqui eu não quero falar nem bom nem mal, mas quem mais entra na janela da alma são as mulheres. A mulher mais almática, não é fato, a mulher ela entra numa janela muito mais da alma que o homem. Pastor, por quê? É fácil. Vai lá no seu Instagram e olha as mulheres. As mulheres conhecem uma outra 6 meses, posta foto, amiga. Nossa, parece que se fosse espírita, falava que conhecia de outra encarnação, né? Parece que nós nos conhecemos há tanto tempo. Irmão, eu tenho umas esposas de uns amigos, né, que jogam beach tênis, né? Aí elas põem foto lá, a esposa, do beach tênis para a vida. Tem 4 meses que elas conhecem, irmão. Eu fico pensando pra gente, não é demais, né? Do beach para a vida. Eu fico pensando, não, mas que alma que é essa, que essa pessoa vive? Deixa eu te falar uma coisa, cuidado principalmente, todos nós, mas mulheres, para que a nossa vida não entre nessa janela da alma, porque é muito fácil isso acontecer. Homem não, homem tem, quantos sabe, já viu aqueles rachas dos homens? O racha do Pedro, tem 30 anos que eles jogam bola, eles não sabem nem o nome do outro direito. Você fica sabendo, o pai do fulano morreu. Uai, não falou nada para mim não. Você ficou sabendo, amor, o pai do Zezinho morreu? Sei não. Uai, não, vi ele ontem. Homem não tem tanto essa relação, mas mulher tem. É muito fácil, querida, a gente entrar nessa janela da alma, essa janela que Mical vivia. E a mulher na Bíblia fala da igreja. Nós, a igreja, não podemos ser almáticos. Nós vamos olhar para um propósito e dizer: nós vamos para esse propósito, nós não vamos parar aqui. Se acontecer algo, nós vamos acudir, nós vamos socorrer, nós vamos dar mão, mas os meus olhos não saem daquilo que é eterno. Deixa eu te falar uma coisa, essas canções aqui antes do louvor, para mim era o suficiente. Essas canções que foram ministradas aqui, quanto o Senhor me trouxe promessas, o quanto o Senhor me encheu de alegria, o quanto o Senhor me mostrou que eu sou ruim, que eu preciso dEle, que é da glória dEle, porque dEle, por Ele, são todas as coisas. Essa é a primeira janela que eu queria falar com você. A segunda janela, a janela do medo. 1 Reis 19, você vai ver a história de um homem chamado Elias, um profeta, irmãos, que ele sobe e vence os profetas de Baal. Sabe, Elias, ele brinca com os profetas, porque os profetas de Baal começam a se cortar e ele fala: eu acho que o Deus de vocês é surdo. Irmãos, Elias tira onda com os profetas de Baal. E esse homem, irmão, que vence os profetas de Baal, esse homem que após isso, irmãos, sobe no monte, começa a orar com o discípulo, orar em posição de cócora com as suas pernas, e volta a chover depois de 3 anos e meio, porque segundo a palavra de Elias, não foi de Deus, ele disse: segundo a minha palavra, não vai chover. Já parou para pensar, irmão, o que é um homem de autoridade? Dizer: segundo o que eu estou dizendo, não vai acontecer. E Deus olhou do céu e falou assim: ó, carimbado, Elias, você é o meu profeta na terra. Depois de 3 anos e meio, Elias vence tudo isso e volta a chover. E sabe o que acontece com esse cara? Tem medo, irmãos. Tem medo não de uma mulher, de um principado chamado Jezabel. Então, queridos, o medo, ele nos encontra. Ele nos encontra em muitas situações. Ele nos encontra na nossa saúde, Ele nos encontra na nossa finança, Ele nos encontra na nossa empresa, Ele nos encontra na nossa casa. A gente está cheio de promessas, mas de repente a gente tem medo. Pastor, ter medo é errado? Não, irmão, o medo te mantém vivo. Eu, por exemplo, não vou em montanha russa. Para quê, irmão?
Para que eu vou naquilo? Brincar para fazer inquérito, ó. Eu não, irmão, vou de carro para casa aqui, ó, Rondon Pacheco. Sabe, irmão, diante de Deus, eu tenho medo, não vou. Pastora Vanessa, vai rir. Eu fui nós um dia fomos no parque, tinha uma pequena e uma maior. Nós fomos na pequena, ela riu a viagem inteira da minha cara. Eu desci com tanta raiva da montanha-russa que não fosse minha mulher, eu tinha batido nela. Ela deu uma crise de rir. E eu pensava, miséria. Saí de lá, falei, eu nunca mais vou nisso não. Vamos no carrinho de batida. Vamos lá no Hot Wheels, né, Felipe? Muito melhor lá, em Balneário Camboriú. O que eu vou fazer nesse brinquedo do diabo aqui, irmãos? Pastor, isso me mantém, isso é o medo que eu tenho. Mas eu estou no avião voando, fala assim, ó, quem não pular vai morrer. Irmão, eu sou o primeiro que vou pular. Vai dar briga, não, primeiro vai minha mulher e meu filho. Eu vou morrer, então eu vou fazer isso, irmão, se precisar. O medo te mantém vivo, o medo de atravessar uma rua. Você fala para uma criança, pai, pega na minha mão. A Vanessa fala que eu sou meio duro, porque senão eu falo para ajudar, porque senão você morre. Ela fala, amor, eu tenho que falar assim logo já. Não vai aí não, porque se você cair, você morre. Eu já falo logo direto já. A Vanessa fala, não, porque pode acontecer. Eu fiz, você vai morrer, você quer morrer? Então não vai aí, ué. Eu acho que eu sou muito objetivo em algumas coisas, né? Pai é assim. Mas o medo faz parte da nossa vida. Mas a questão é, nós não podemos parar no nosso medo. E aqui a gente olha a história de um homem, irmão, o maior profeta da Bíblia, Elias. Ele teve medo, ele se trancou numa caverna, irmão. Sabe o que Elias teve? Depressão. Depressão não nasceu agora não, depressão já tinha. Elias teve depressão, Elias começou a brigar com Deus. Tanto que Deus vai falar com ele, Elias, sai daí. Ele fala assim, mas eu estou sozinho aqui. Ele fala, não, Elias, deixa eu te contar, tem mais 400, cara. Você está achando que você é quem? Que você é a última cereja do bolo? Você foi usado, eu te chamei para isso aqui. Mas se eu quisesse chamar os 400, eles vinham também. Acho que Deus falou para Elias, na boa, cara, você está achando que você é quem? Você só faz isso aí porque eu sou com você. Sabe o que Elias faz ali, irmãos? Elias volta. E Deus dá 3 missões para ele, ungir 3 pessoas, ele unge só um. Por quê? Porque ele teve medo. Só que Deus amou tanto Elias que recolheu Elias. Deus mandou ele ungir 2 reis e um profeta, ele unge só o profeta, ele não unge os reis. Por quê? Porque ele não superou todo o medo. O medo dele tirou ele da caverna, mas ele continuou com medo. Essa é uma janela, querido, que é lá da nossa vida, que nós vamos precisar vencer isso. Eu quero declarar que se você está em dúvida, você está com medo, você vai vencer isso aqui na sua vida, em nome de Jesus. Eu não sei se é um medo numa situação do seu casamento, no seu trabalho, algo que está vindo com seus filhos, mas Deus é soberano. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E outra janela que eu queria falar com você, essa é a maior janela que acontece nos nossos dias, a janela das distrações. É a janela que mais atrapalha essa geração que nós estamos vivendo. A janela da distração. Aqui, ela aqui, ó. Jovem, ó. Larga isso aqui um pouquinho, ó. Deus está falando, né? Deus está falando. Larga o telefone um pouco. Sabe? Tire as distrações da sua vida. Tira aquilo que te afasta de Deus, aquilo que te leva ao propósito de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Hoje nós não contemplamos mais uma viagem, a não ser o motorista. O resto do povo é cada um num telefone. Você vai daqui para o trabalho, a mensagem, verde, vermelho, aí vai na perna assim, ó. Deixa eu te falar, nós não contemplamos mais o dia, não contemplamos mais a natureza, o arco-íris nasce, você nem vê o arco-íris, porque o celular não deixa você ver. Sabe, nós andamos um do lado do outro, cada um com o telefone na mão, dá vontade de falar, irmão, me põe no grupo aí, que vocês estão falando aí, alguma coisa aí? Sabe, nós não vemos mais, nós não contemplamos de Deus, nós não contemplamos Deus nas... Irmão, eu falo na rodoviária, é a igreja mais linda de Uberlândia. Irmão, o céu, o nosso teto lá é o céu, são as árvores, é a natureza, o vento. Irmão, essa é a igreja mais bonita de Uberlândia, a natureza. Nós não sentamos mais numa praça para contemplar Deus, para sentar na praça, para contemplar, dizer, Deus, nossa, como o Senhor é bom, Pai, obrigado por estar aqui. É cada um com um telefone, cada um preocupado com o que vai fazer, com a mensagem de amanhã, com o problema de amanhã. E a Bíblia fala que basta cada dia o seu mal. Nós vamos voltar a desfrutar das coisas de Deus. Sabe, eu sou da geração que sentava na porta da casa, por uma cadeira, sentava na porta da casa, via as pessoas passar, aquele passava, parava, dizia, ô fulano, onde você está? Viajou, rapaz, como é bom te encontrar. Hoje nós não vamos encontrar ninguém na rua, porque cada um com o telefone na mão. A gente ia na fila do banco e fazia amizade dentro do banco, esperando a chamada lá, ó, do Banco do Brasil, assim, ô fulaninho aí, tal, fazia uma amizade, fazia um relacionamento. Como é que chama na empresa, como é que chama, pastor Zimar, quando faz um network, né?
De primeira nós virava compadre, agora chama network, né? Colocaram um nome mais bonito para isso, Alexandre, mas é nada mais do que uma amizade. Hoje nós não podemos fazer isso, porque cada um não larga seu telefone. Eu vou no Banco do Brasil, eu sento, irmão, eu fico olhando e falo, cara, a gente não faz amizade nos lugares mais, porque todo mundo é amigo das distrações. E sabe o que faz isso? A gente não desfrutar de Deus, não desfruta do processo, não desfruta da caminhada. Essa é uma janela das distrações. Aquele que não contempla Deus, não desfruta de Deus, e quem não desfruta, não experimenta. Sabe, você tem aqui hoje, irmãos, um aplicativo chamado Bíblia. Você usa mais ele ou o Instagram? Hoje você tem aqui o YouTube. Você usa mais para ouvir louvor ou para fazer coisas? Irmão, eu não estou falando conta aqui não, porque a gente tem gente que vive disso. Vanessa, Laodiceia, elas vivem disso, que é a profissão delas, não é isso, sobre isso. Estou dizendo, Tati, elas vivem com isso aqui é uma ferramenta delas. Aqui, resumindo, aqui traz o faz-me rir, né? Vamos fazer assim para você entender. Aqui paga as contas, não estou falando sobre isso não. Elas têm que ter um tempo maior do que a gente. Mas de verdade, nós estamos contemplando, nós estamos desfrutando, e se nós não desfrutamos, nós não provamos. Quando você vai, querido, em uma cafeteria, tem aquele tanto de coisa bonita, você contempla, você desfruta e você prova daquilo, né? Olha e fala, isso aqui deve ser uma delícia. Quanto tempo a gente não chega para Deus e fala, Senhor, hoje vai ser uma delícia estar com o Senhor aqui essa noite, eu não quero saber o que o Senhor quer não, como nós cantávamos, eu não vim te pedir nada, eu vim aqui para estar com o Senhor. Jesus, deixa eu sentir seu cheiro essa noite, vem aqui, e Deus vai, como diz o pastor Luiz Hermínio, se tu é macho, desce aqui embaixo, e ele vai lá, irmão, e ele desce lá, te pega, e fala com você, te baliza, te ensina, te confronta. Por quê? Porque nós decidimos experimentar Deus. Eu oro para que as nossas distrações, e aqui eu falo para todos nós, inclusive para mim, que a gente deixe aqui de lado um pouco, irmão, de verdade, e contemple Deus, experimente a presença dEle, seja na casa, seja no quarto, seja no caminho, seja indo para casa. Quantas vezes numa viagem, num caminho da casa aqui para sua casa com a sua esposa, você não conversa com ela, porque está os dois no telefone, em vez de você dizer, amor, como é que foi lá? Às vezes ela vai falar o que você não quer, né, irmão? Faz parte da vida. Você vai dizer, amor, então me perdoa, né? Essa é a vida. Mas nós não nos relacionamos, porque as distrações nos afastam de Deus. E a minha pergunta é, será que nós estamos vendo ou estamos enxergando? Sabe, o ver é algo passivo, é apenas uma percepção, mas o enxergar é algo que muda totalmente a sua reação, a sua maneira de ver. Tem muita gente vendo, mas não está enxergando. E eu vou provar isso para você na Bíblia. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis 12, verso 1. Gênesis 12, verso 1. Ora, o Senhor disse a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E farei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. O que tem aqui, irmão? Uma promessa. Deus prometeu a Abraão que que ele seria uma bênção. E abençoarei os te abençoarem, e amaldiçoarei os te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão com o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e Abrão de idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Verso 10, e havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, quando a fome era grande. Aqui nós estamos falando, irmão, não de Abraão, já Abrão ainda, porque Deus não tinha mudado o nome dele. Então Abraão ouviu a Deus, porque Deus falou para ele, você vai sair de Ur dos Caldeus, desse lugar onde o seu pai está, onde seu irmão tinha morrido, seu pai é um idólatra, um homem que fazia ídolos, você vai largar a tua parentela e vai para um lugar onde eu vou te mandar. A gente teria fé para isso, irmãos, hoje? Para dizer, pastor Ismael, você vai sair de sua casa, entra nesse carro aqui, pastora Cida, larga tudo aqui, tranca a casa, entrega a chave para os filhos que eu vou te mostrar. Irmão, Deus tinha que falar com a gente, irmão, de verdade, né? Porque às vezes nós queremos ser muito espiritual e não somos. Então se hoje Deus fala para mim, fecha tudo aqui, abastece seu carro, pega 365, que eu vou te mostrar. Irmão, eu confesso, né? Deixa eu confessar, não ia não, irmão.
Vamos falar a verdade, quem somos nós? Olha o que Deus falou com esse homem, ele ouviu a Deus, ele ouviu. Comigo tem que ser um processo maior, eu ia ser meio Gideão. Se o senhor é comigo, o senhor vai ali. Eu sou meio Gideãozinho nessa área, porque tem muita coisa envolvida, irmão, família, filho, sustento. Então ele ouviu, Abraão ouviu, Abraão viu. Por que Abraão viu? Porque Abraão chegou no lugar da promessa, ele chegou lá, ele viu, ele saiu do lugar, Deus mostrou para ele, ele viu, mas ele não enxergou. Por quê? Porque a bênção não estava no lugar, a bênção estava nele. Deus falou para ele: eu sou contigo, tu serás uma bênção. Não falou para ele que ia abençoar ele. Nossa vida é nas igrejas, como a Laodiceia ministrava, nós não vimos atrás de bênção, porque Jesus já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. A gente não vem aqui esperando o melhor de Deus. O melhor de Deus não está por vir, o melhor de Deus já veio, irmão, que é Jesus. O melhor de Deus vai voltar, é diferente, mas o melhor de Deus, Deus já deu, que era o Filho. Então Abraão, um homem, irmão, que ouviu, um homem que obedeceu, mas ele não enxergou, porque se Abraão tivesse enxergado, ele teria chegado nessa terra, irmão, e falado assim: está tudo ruim, eu não tenho provisão, não sei qual pagar minhas contas, mas eu cheguei aqui, eu chegando aqui, Senhor, abre os meus olhos. Quem já viu aquela passagem, querido, que o servo do profeta está dizendo a ele: Eliseu, nós estamos cercados aqui. Ele olhou, ele enxergou, ele viu, né? Todo cercado, irmão, os homens todos com seus armas cercados, e o profeta falou: Senhor, abre os olhos dele para que ele enxergue. Quando os olhos daquele servo foram abertos, ele viu uma comitiva de anjos, irmãos, todos com as suas armas, e Eliseu falou para ele: maior é o que está conosco. Eu oro para que os nossos olhos espirituais sejam abertos nesses dias. Você vai ver que o problema que você vive é muito pequeno. Ah, pastor, você não sabe o que eu estou vivendo. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, é muito pequeno para Deus. Pastor, estou passando enfermidade, eu tenho mais 3 dias de vida. Será mesmo, irmão, que isso é tão pequeno, que Deus não pode te curar assim, ó, dos médicos fazer os seus exames e falar: eu não sei o que aconteceu, porque medicina não é matemática, mas o Senhor te curou. Pastor, eu não sei o que é, nem tem que saber, irmão, porque Deus é soberano sobre todas as coisas. Lucas 4:6. Lucas 4:16 diz assim: e chegando em Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Antes do 18, quero te explicar esse lugar, esse momento. Sabe, Jesus entra, querido, na sinagoga no dia da leitura da palavra. Então a leitura da sinagoga não era feita assim, né? Quantos antes de converter direito pegava a Bíblia e falava assim: Deus, fala comigo? Só eu? Acho que todos nós, né? E quando era ruim a gente fechava, né? Quando era bom a gente abria. Você pediu uma resposta para Deus, ele estava lá em Levítico: não matarás animal antes da ceia. Você fala: o que Deus quer falar com matar animal, né? Aí você fecha de novo, né? Irmão, a leitura da Bíblia da sinagoga não era assim. Existia a leitura do dia, uma leitura diária, e Jesus entra no dia certo e na hora certa. Então não é do seu tempo, não é do seu jeito. Existe o tempo, existe o modo, existe a hora, existe o local. Não é a gente decidir fazer, existe o dia certo. Jesus entra na sinagoga no dia certo, na hora certa, senta lá, eles entregam a Torá para ele e ele vai ler. Está entrando lá, irmão, o Filho de Deus. Está entrando, não é a gente não, irmão, não era o Gilberto pregando essa manhã, estava entrando lá, Jesus entrou. E Jesus diz, verso 18: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a restauração de vista aos cegos, e pôr-lhe em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, tornando a dar aos ministros, assentou-lhe os olhos em todos na sinagoga que estavam os olhos dele. Então Jesus pegou, leu essa leitura, fechou o livro, entregou aos líderes da sinagoga e falou um recado para eles assim. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu estas escrituras que vos tenho ouvido. Então Jesus não falou para qualquer pessoa, né? Porque nem um microfone ele tinha. Jesus pegou o livro e entregou aos líderes da sinagoga, os homens que conheciam, irmão,
a Torá como ninguém, porque uma criança de 13 anos passava por uma prova. Se ela passasse por essa prova, ela ali podia se tornar um sacerdote, né? Alguns historiadores dizem que João, o apóstolo João, não foi aprovado nessa prova. Alguns dizem isso. Então Jesus está dizendo a eles: ó, eu vim trazer restauração de vista aos cegos. Sabe quem eram os cegos, irmão? O povo da sinagoga. Eles eram cegos, e eles não entenderam que eles viam, mas eles não enxergavam. Eles estavam vendo um homem, né, o filho do José e da Maria, sentado ali, e eles viam esse menino passando daqui para lá, eles viam esse menino andando, eles viam esse menino passando com a mãe, ele via esse menino passando para levar um bolo para a vizinha, para buscar o fermento, mas eles viam, mas eles não enxergavam. Os próprios judeus viam Jesus todos os dias, mas não o enxergavam. Sabe, nos últimos dias, a Bíblia fala que o anticristo se manifestará e enganará muitos. Eu acho que não é a muitos, eu acho que é a quase todos, porque coisas hoje na igreja enganam o povo. Os meninos, profeta Mirim, ontem, posso nem falar não, que é pecado falar. Ontem a gente começou o culto de jovem aqui, o Jean, mas a Laura falou um negócio, eu falei: vocês não são crentes não, né? Vocês sabem o que eu estou falando, não quero falar sobre isso aqui não. Vou falar, the power, the king. Of the king, the power, the man, the best. Irmão, se um garoto daquele engana o povo, imagina o anticristo, gente. Se um menino de 14 anos, né, um menino que foi uma bênção um dia, irmão, o garoto era uma bênção, se perdeu pelas distrações, seduções, dinheiro e coisa, engana as pessoas. Se a campanha da bênção engana a pessoa, se o dia do milagre, se o sal, se o cajado do Moisés, se o copo d'água engana o povo, irmão, imagina um anticristo. Se essas pequenas coisas ainda enganam, irmãos, de verdade, a gente está pronto para Jesus voltar? Deixa eu te falar uma coisa, hoje eu entendo muitas coisas vendo as promessas que falam que a metade da igreja não vai ser salva, porque as pequenas coisas ainda não deixam o povo enxergar. E eu oro para que uma igreja, não nós, mas a igreja, comece a enxergar o que é verdadeiro, enxergar o que é falso, enxergar o que é de Deus, enxergar o que não é de Deus. Mateus, não precisa abrir, Mateus capítulo 20, verso 29. E saindo eles de Jericó, seguiu uma multidão, e eis que 2 cegos assentados junto ao caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Marcos e Lucas também falam essa passagem. Eles dizem que um cego de Jericó clamava, mas Mateus diz que eram 2 cegos. 2 cegos. Pastor, mas assim, alguém está mentindo? Não, irmão, não tem mentindo. Eu acho que eles simplesmente comunicaram de uma forma diferente. Lucas é alguém que ouviu, alguém que ao lado de Paulo ouviu as escrituras, assim como Marcos ouviram e trouxeram. Lucas é o livro mais lindo da Bíblia para mim. Nós, os jovens, né? Eu que sou jovem, e os jovens, a gente está lendo Lucas, tarefa de casa, leia Lucas hoje. Ontem eu li Lucas 1, é grande, 80 versículos, demorou a acabar, viu? Fui ler Lucas, demorou a acabar. A gente está lendo Lucas todo dia. Hoje eu vou ler Lucas 2 antes de dormir, sabe? Mas eles relatam isso. Mas Mateus não viu, Mateus enxergou, porque Mateus estava nesse dia. Uma coisa é Marcos e Lucas que trazem, mas confesso que algumas passagens, sabe aquela história? O Gilberto estava lá, ele contou para mim, eu contei para o pastor Zimar. Se você perguntar quem de verdade vai saber, é o Gilberto. Então Mateus diz que eram 2 cegos que gritavam: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, cada vez mais clamavam mais, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, parando, chamou e disse: Que querem que vos faça? Disseram eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou nos seus olhos, e logo os seus olhos viram, e eles o seguiram. Deixa eu te falar uma coisa, a gente vê muita coisa, irmãos, muitas pessoas que durante um tempo da vida deixam de seguir Jesus, abandonam Jesus, não suportam alguns processos. E aqui eu falo com muito amor, a gente entende, a gente respeita, a gente como casa quer receber os filhos de volta para casa. Mas deixa eu te falar, essas pessoas nunca enxergaram Jesus, elas apenas viram. Aquele que enxerga Jesus, esses cegos, eles seguiram Jesus. Eles não só simplesmente
pegaram o milagre, dizer, obrigado, agora eu estou vendo. Quando eles enxergaram, eles olharam um para o outro, né? E como a Bíblia fala que é bom que não ande só, né? Estava 2 cegos, irmão. Eles estavam no dia a dia ali sentados junto, com as dificuldades, com os problemas junto. Eu acredito que um olhou para o outro e falou, cara, né? Não precisa nem te falar. Ele falou, rapaz, não tem dúvida, vamos matar esse cara. Esse cara é o Filho de Deus. Eles vão embora, não tem para onde não, né? Um amigo, por isso que é bom ter amigo, por isso que é bom ter uma esposa, alguém que na hora certa você também precisa ouvi-lo. Se no meio do caminho um entristeceu, o outro falou, cara, você lembra quem a gente era? Você lembra onde a gente estava? Você lembra quando a gente era humilhado? Mas agora nós conhecemos aquele que as Escrituras falam, o Filho de Deus. Vamos seguir Jesus. A Bíblia não fala mais sobre esses homens. A Bíblia não fala mais se eles estavam ali entre aqueles que Jesus enviou, aqueles que podiam. Sabia que os 70 que foram enviados de Jesus, esse cego podia estar? Porque a Bíblia não fala. A Bíblia fala dos apóstolos, a Bíblia fala de homens que andavam com Jesus mais perto. Me fugiu o nome dele aqui, de um profeta que estava nesse momento. Mas sabia que esses cegos poderiam ter sido aqueles que foram enviados por Jesus? Porque nós não sabemos, mas as pessoas sabiam. Será que de verdade o Senhor abriu os nossos olhos de uma maneira onde nada mais importa? Como foi ministrado, nada mais, nada além de ti, só quero a ti. Porque se os nossos olhos foram abertos, nós não podemos mais parar nas pequenas coisas, nos pequenos problemas, nas pequenas dificuldades. Nós vamos levar nossos olhos para aquilo que Deus diz. Pastor, você não sabe o que eu estou vivendo. Nos procure, nós vamos te ajudar. Mas muito maior é o que está na sua vida do que esse problema que está passando. Essa leve pequena tribulação não está comparada com aquilo que há de vir, que é a volta do Cristo Jesus. Nós não trabalhamos dia a dia simplesmente para pagar nossas contas, nós trabalhamos para o Rei de Reis e Senhor de Senhores, amém? Você pode dar uma ação de palmas para Jesus? Quero caminhar para o fim aqui. Lucas 6,39 diz: dizia uma parábola, pode porventura um cego guiar outro cego? Não cairão ambos na cova? O discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo aquele que for perfeito será como seu mestre. E por que atentas tu no argueiro que está no olho do seu irmão, e não repara a trave que está no seu próprio olho? Ou como pode dizer a seu irmão, irmão, deixa eu tirar o argueiro do teu olho, e não atenta tu mesmo à trave que está no seu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás bem para tirar o argueiro que está sobre o olho do seu irmão. Nós podemos, irmão, estar vendo e não estar enxergando. Sabe que a gente está falando para o outro? Rapaz, você precisa converter, você precisa mudar. E eu acho que o irmão não fala para você. Eu acho que ele pensa, né, nos nossos trabalhos, não nós aqui, né, irmão, em nome de Jesus, não. Rapaz, converte você primeiro. Muitos crentes estão vivendo assim, irmãos, querendo tirar a trave do olho do outro, mas não tira do dele. Eu dizia para o Gilberto, esses dias à tarde, né, sobre a escola do reino, a importância da escola do reino, a importância da gente que é dessa casa, fazer as provas, aprender. Pastor, Ned, não é nada, irmão, vem aqui, Marco. Por quê? Por que a gente fala isso? Para você entender as dúvidas. Porque, irmão, se a gente quer ensinar o que não aprendeu, a gente multiplica ignorância. Multiplica ignorância. Ninguém que não sabe dirigir vai ensinar o outro a dirigir. Primeiro você aprende, você é habilitado, tira uma carteira. Aí você pode ir lá na fazenda, viu, irmão? Hoje não é igual antigamente não, que menino de 12 anos sai dirigindo na cidade. Vai para uma fazenda, vai para um estrado de terra, pode ensinar seu filho, lá, seu sobrinho, filho de seu amigo que não tem um carro às vezes, não tem problema. Mas primeiro você aprendeu. Então você tem que aprender, irmãos, para dar uma instrução correta. Por isso, irmão, que eu amo fundamento, por isso que eu amo estudar, por isso que eu amo a escola, por isso que eu amo ensinos. Eu digo às pessoas que eu tenho uma Bíblia lá em casa que chama Douglas Rosa. Tem tanta coisa, irmão, anotado do pastor Douglas durante a vida, assim, traduções, coisas que ele foi balizando, que vira e mexe, eu vou pregar, eu tenho uma NVI, eu tenho a outra, eu tenho a do Judá que eu estou estudando agora, eu coloco o tablet, eu vou lá na Bíblia que tem muita anotação do pastor Douglas, Felipe, e falo, rapaz, é verdade, lembrei. Às vezes eu estou ouvindo uma coisa assim, uma mensagem, eu falo, cara, o pastor Douglas pregou isso no Café da Aliança, vamos ver, eu vou lá, a Vanessa fala, amor, a gente vai lá, cara, eu acho coisas que eu ministro, que eu ensino.
Porque aquilo que eu aprendo não tem que ficar sobre mim, tem que passar para você. Aquilo que você aprende tem que tocar o outro. Sabe, quando começa, irmãos, a falar bobagem, você tem que ter a sabedoria de dizer: olha, a Bíblia não fala isso, a Bíblia fala assim, assim, assim. Por quê? Porque essa é a palavra de Deus. Sabe aquela história, texto sem contexto vira pretexto. Tem muita gente, irmão, falando um versículo da Bíblia, mas não olha a história. Quando eu vou ministrar, quando diz assim, e depois disso, eu vou lá e leio o que aconteceu antes. Porque como é que eu vou ministrar uma coisa que fala depois disso? Mas o que aconteceu antes dessa história? Para você entender um capítulo aqui, você tem que entender o outro atrás. Isso é a palavra de Deus. Lucas 24:13. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que estava diante de Jerusalém, 70 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E acontecendo que, indo eles falando entre si, fazendo pergunta uns para o outro, o mesmo Jesus se aproximou deles e ia com eles, mas os olhos deles estavam como fechados para que não o conhecessem. Está falando de 2 homens que andaram com Jesus, 2 homens que sentaram à mesa, 2 homens que viram milagres, que eu acho que pode ter havido a multiplicação dos pães e peixe, que pode ter compartilhado, viu Jesus fazer tanta coisa, mas pelas frustrações, pela janela da alma, de Jesus não fazer aquilo que ele esperava, porque o problema desse povo é que eles queriam que Jesus fosse Davi, que Jesus vencesse guerras com espada, mas Jesus venceu a guerra na cruz do Calvário. Por Jesus não fazer o que eles queriam, eles se frustraram, e a Bíblia fala que os olhos deles estavam fechados para que não o conhecesse. Irmãos, os homens foram andando com Jesus. Pensa alguém perto de você. Vou dizer uma experiência que eu vivo com Judá. Às vezes o pastor Douglas manda um áudio para mim, ele está lá no carro, aí eu ponho um áudio mais alto, ele fala: pastor Douglas? Por quê? Porque ele conhece a voz. Já imagina esses homens que andaram com Jesus, Jesus falando, e eles não conheceram, pastor Ismael. Eles estavam vendo, mas eles não estavam enxergando. Os olhos deles estavam fechados, e a Bíblia vai dizer que quando no partir do pão, os olhos deles se abriram, e eles olhavam para o outro e diziam: como o nosso coração não queimava quando ele falava com a gente. Será que de verdade o nosso coração tem queimado em um culto como esse, em canções como essa, em momentos da sua casa, em momentos que você adora a Deus? Se o seu coração não tem queimado, eu oro para que ele volte a queimar. Que ele volte a queimar quando você abre a Bíblia, que você não mais leia a Bíblia como um livro, mas você leia a Bíblia em prantos, em lágrimas, que todas as vezes que você abre a sua Bíblia, o Espírito Santo te dê uma palavra, não uma palavra para você pregar, mas uma palavra para você viver, uma palavra para te corrigir, para te balizar, uma palavra para na próxima roda que você sentar no seu trabalho ou não, fala: cara, estava lendo a Bíblia agora, rapaz, li uma história linda demais. Nem fala na Bíblia, rapaz, estava lendo um livro lá em casa, mas uma história linda demais. Sempre tem um curioso, não é verdade? Muitas vezes somos nós o curioso. O que você estava lendo? Rapaz, estava lendo um livro da capa preta lá em casa, mas fala a história do Zaqueu. Rapaz, você vai evangelizar as pessoas com sabedoria, vai evangelizar as pessoas com amor, e mostrar para elas que elas estão vendo, mas elas não estão enxergando. E aqui eu quero acabar. Abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 9, verso 8, aqui nós vamos orar. Atos 9, 8. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via a ninguém. E guiado pela mão, o conduziram a Damasco, e esteve 3 dias sem ver, e não comeu, e não bebeu. Paulo, no caminho de Damasco, ele cai, todos ouvem a voz, todos têm uma grande visão, mas só ele ouve Jesus falar com ele, e ele cai, querido, e ele fica por 3 dias sem comer, ele não enxergava. Já pensei muito sobre isso, por que Paulo não enxergava? Foi uma pergunta que eu já fiz muito para Deus, até que um dia eu entendi, que Deus tira a visão de Paulo, que ele não olhasse mais para fora, mas que ele olhasse para dentro. Um homem que matava pessoas, um homem que matava crianças, um homem que entrava nas casas, matava todos por amor a um Deus, mas a um Deus de uma maneira errada.
E quantas pessoas estão servindo a Deus de maneira errada, querendo tirar a trave do olho do irmão, se não tira a própria dele, achando que o outro não está fazendo certo. Deixa eu te falar uma coisa, o que Deus está falando com você. Então durante 3 dias, Paulo vai para uma cama, querido, e fica ali cego. E sabe o que Paulo entra? Paulo entra em jejum e oração, porque a Bíblia não fala que ninguém quis dar de comer para ele, fala que ele ficou 3 dias, 3 noites sem comer. Sabe que ele entrou, irmão? Paulo conhecia Deus, ele via, mas ele não enxergava. Quando ele ouviu a voz, ele sabia que era Jesus, ele sabia que era, mais até do que os discípulos do caminho de Emaús, ele sabia que era Jesus. Então sabe o que Paulo entra? Paulo entrou num jejum e na oração, falou: Senhor, eu sou ruim mesmo, eu vi tudo errado, me faz enxergar da maneira diferente. E o verso 17 diz: e Ananias foi e entrou na casa, e impôs-lhes as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejais cheios do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos, e com as escamas imediatamente recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. E tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que entravam em Damasco. Deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia fala que Paulo, após o Senhor abrir os olhos dele, ele foi cheio do Espírito Santo. No momento que ele passou a enxergar, não mais ver, ele foi cheio do Espírito Santo. E sabe o que ele falou? Quem vai me batizar? A Bíblia diz que ele foi batizado, então se ele foi batizado tinha alguém. Eu acredito que foi até o Ananias que batizou ele, porque o Ananias não queria ir lá não, falou assim: o senhor está louco, e esse cara aí, Ananias pregou para Jesus, falou: o senhor não sabe quem ele é não, Jesus, ele é ruim. Jesus: Ananias, você também é, ué, diferente que vocês são ruins de uma maneira diferente, mas você é ruim do mesmo jeito que ele. Às vezes ele está querendo me obedecer mais do que você, porque ele está matando pessoas em amor a mim, e você, Ananias, não atravessar a rua para falar do meu amor. Eu acredito, irmão, que Deus falou mais coisas com Ananias, né? Aqui está o momento, mas não falou a intimidade só Ananias sabia. Então Ananias vai lá, ora, e os olhos dele são abertos, e ele é cheio do Espírito Santo. Para mim, pastor Ismael, quem batizou ele foi Ananias. Ele falou: quero ser batizado. Ananias falou: agora, traz vamos para a beira de um rio, eu vou te batizar lá agora. Mas sabe o que faz um homem ser cheio do Espírito Santo? Não é um homem que vê, é um homem que enxerga. Ver a Jesus não te faz cheio do Espírito Santo. O que faz ser cheio do Espírito Santo é você começar a enxergar as pessoas como Jesus enxerga o seu casamento como Jesus enxergar o próximo como Jesus enxergar a sua vida com Deus como Jesus enxerga. Porque se você enxergar de verdade o que Deus falou para a sua vida, conta de energia não te para mais não, enfermidade não te para mais não, problema na igreja não te para mais não. Pastor, vou sair da igreja que a igreja é ruim, então me leva com você, irmão. Você pode sair ou não, engraçado, né? Todo mundo pode sair, menos o pastor. Irmão, isso é a palavra de Deus. Sabe, o que Deus tem é muito maior do que uma situação, muito maior do que um ministério, muito maior do que um pastor, muito maior do que uma reunião de quarta, que uma reunião de quinta, que uma reunião de... O que Deus tem é eterno, a promessa tem para nós é eterna. Sabe, o maior milagre que Jesus fez não foi levantar um paralítico, o maior milagre de Jesus é a salvação, o maior milagre de Jesus é a cruz, é Ele nos ligar a Ele novamente, e você que era órfão, se tornar filho. Amém, querido? Fica de pé, vamos adorar a Deus. Eu quero te dar um conselho aqui nessa noite. Pastor, eu não estou conseguindo enxergar. Eu oro para que você passe a enxergar. Só existe um segredo para ser cheio do Espírito Santo, não é ver, é enxergar. Amém? Vamos adorar a Deus nessa noite.